tarde, galera. Hoje eu vou apresentar aqui por dentro do app da Neon, como é que foi a caminhada na construção do aplicativo. Muito obrigado por ter vindo, depois do almoço ainda. A gente foi no almoço num rodízio, então se eu desmaiar aqui ou é sono ou porque eu gaguejei, mas o time me tira daqui, então estou tranquilo. Eu sou o Jean, eu sou formado em Ciência da Computação, me formei em 2014, faz tanto tempo. Também fiz um MBA de Desenvolvimento Mobile na FIAP, em 2017 me formei. Estou na Neon lá, eu comecei como Dev iOS, e hoje eu faço parte da liderança do time mobile, tanto iOS quanto Android, mas minha stack, de onde eu vim, é de iOS. E hoje eu tomo conta de uma área que também englobou a parte de front-end. Então, o nome da área chama Sistema de Interface. É meio anos 90, mas é o nome que a gente achou que faz sentido. Beleza? E o objetivo da palestra aqui hoje é mostrar uma timeline do app, compartilhando erros e acertos. Então, só não vou mostrar coisa boa aqui do aplicativo, não vou só vender. E acho interessante mostrar uma timeline, porque pode ter gente aqui que está no momento de empresa, está no momento de carreira. Então, é bom compartilhar, ter essa troca, de mostrar o que a gente acertou, o que a gente errou. Tá? E muito do que a gente veio acertando foi também em meetups, aprendendo trocando experiência entre a comunidade. Eu não vou focar em features ou produtos que a gente tem, eu vou focar mais nas tecnologias. Então, se eu falar um pouco de features aqui, é porque ela está muito atrelada à tecnologia que a gente usa. E eu vou focar na plataforma iOS como exemplo. A palestra vai ser mais tópicos gerais das tecnologias que a gente usa. Eu não vou conseguir entrar em muitos detalhes em todas as tecnologias. Então, muito menos ainda se eu usasse duas plataformas ou até o time de front-end. Então, eu vou focar aqui no time iOS, na nossa plataforma iOS. E também eu vim dessa stack e faz mais ou menos 1 ano e meio que eu não programo no dia a dia, só programo de vez em quando. Então, toma aí. Falar um pouco da Neon. Então, a Neon é uma conta digital que veio para facilitar a vida financeira das pessoas. Você pode fazer tudo lá, transferência, pagamento, receber seu salário, usar o nosso cartão virtual. Então, ela resolve a vida na maioria das pessoas, financeira. A gente está com um stand muito legal aqui do lado. Então, se vocês quiserem mais informação, quiser conhecer, é só ir lá, bater um papo com a galera, pegar um adesivo, fique à vontade. E eu estou na Neon há 4 anos e meio, 4 anos e 5 meses, mais ou menos. Entrei em fevereiro de 2015. Só que a Neon tem 3 anos. Então, foi mês passado, ela tem 3 anos. Como assim? Ué, tipo, expliquem essa, ateus, não sei se dá certo essa conta. O que aconteceu? Então, eu vou fazendo a timeline, vou passar por todos os anos, nossos erros e acertos. Então, em 2015, a gente começou com um controle. Era um aplicativo, a gestão financeira atrelada a um cartão pré-pago. Então, desde o começo, nosso CEO, que na época tinha 23 anos, queria montar um banco, oferecer serviços mais abrangentes. O cenário das fintechs no Brasil em 2015 era esse. Então, eu estou mostrando esse cenário porque eu vou mostrar mais ou menos, vou mostrar o cenário que é hoje, tá? Um slide mais para frente. Então, a gente começou ali e a gente estava em pagamentos, como um controle. Beleza, startup. Eu entrei na empresa, tinha 6 pessoas, trabalhando num coworking. Fui o primeiro programador contratado lá. E startup, você faz um pouco de tudo. Então, ou você faz pitch para o Luciano Huck, o CEO fazia atendimento também, CTO programava, o chefe de design também programava, então todo mundo fazia um pouco. Nessa época, a gente tinha recursos bastante limitados, então tinha 6 pessoas apenas, né? E para começar é bem difícil, você pode ter uma boa ideia, mas se você não tiver uma boa ideia e 100 milhões, não tem como começar diferente. Foi do jeito que a gente começou, trabalhando com máquina própria e tudo mais. Então, a gente começou com um total de 1 Dev Mobile. A documentação não existe, né, obviamente. A documentação é você olhar para a pessoa que está na sua frente na mesa. A gente sempre trabalhou com aplicações nativas no app. E a linguagem oficial era Objective-C.
Nessa época, 2015, 2014 foi lançado o Swift na WWDC de 2014. Então, estava na versão 1 e era muito arriscado. E como eu já tinha um background de Objective-C e tinha um pouco do código legado que a gente fez contra a empresa, a gente decidiu continuar com Objective-C. HIP, Objective-C, morreu, o dinossauro. Não, acho que existe ainda, né? Mas não sei se você consegue começar um código do zero com Objective-C, nem sei se faz sentido também. Arquitetura MVC, só que não é modo View Controller, é Massive View Controller. Então, tudo que você conseguisse colocar dentro de uma página só, coubesse, era isso lá. Beleza? E para trabalhar com app iOS, muito aqui eu vou chover numa olhada para quem desenvolve iOS, mas eu vou explicar um pouco por cima também, né? Você pode programar tanto com Vue Code, Storyboard ou com Zib, e a gente utilizava Storyboard na época, e era uma Storyboard para o app inteiro. Então, aqui tem um cadastro, pagamento, objetivos, transferência, e eu fui imprudente de ter baixado esse código e ter rodado aberto a Storyboard com o Mac da empresa, poderia ter explodido, mas não explodiu, está aqui. E assim, dava mais ou menos certo porque tinha uma pessoa trabalhando. Então, 2 aqui, 3, impossível. Que qualquer mudança que você tem no código, na parte visual, não dá para fazer merge. Sobre os erros e acertos nessa época, sim, falta de experiência, com certeza. Eu tinha 1 ano de experiência em mobile, já tinha experiência com programação em outras empresas, só que não trabalhando diretamente com iOS. E também, criação de débito técnico. Não tem como fugir disso. Se você não tem 100 milhões com uma ideia, uma empresa robusta para contratar 1 milhão de gente para conseguir trabalhar, pessoas mais experientes, né? Só que, assim, a velocidade era absurda e a comunicação também não tinha falha de comunicação, porque você estava na frente do CEO, você ia almoçar com o CEO, com os diretores, era uma empresa, 6 pessoas, não tem como, no máximo, no final do ano, chegou a 18 pessoas. A festa de final de ano foi no karaokê, cabia todo mundo dentro do karaokê. Então, não tem como ser ruim a comunicação. Só que, sim, não tinha como ser diferente. Startup, não tem como ser diferente aí. Já em 2016, a gente aumentou o time. Então, se não me engano, a gente terminou o time com 4 pessoas, o dobro, né? Então, 2 iOS, 2 Androids. A gente mudou o controle para Neon, a gente digievoluiu. Então, combina, né? Tipo, Pokémon de digievolução digital. Então, a gente era o melhor cartão pré-pago na época, mas mesmo sendo o melhor cartão pré-pago, não é o suficiente para oferecer os serviços financeiros que a gente queria para os nossos clientes. E aí a gente conseguiu uma parceria e virou a Neon Pagamentos. Aí a gente conseguia fazer transferência para outros bancos e tudo mais. Na Controle a gente não conseguia fazer TED, porque era um cartão pré-pago. E aí, no final de 2016, eu passei a dividir minhas tarefas em desenvolver o aplicativo e também liderar o time mobile, sendo um ponto focal. E aí a gente continuou com o Objective-C durante 2016 inteiro ainda, porque a gente tinha um time muito limitado. A gente trabalhou 3 meses correndo absurdamente, copiando e colando praticamente o código do controle para Neon. Tinha algumas features parecidas, outras não eram parecidas. Muita coisa não foi do melhor jeito, mas, cara, era o que a gente tinha na época e a gente tinha que ter um time to market muito bom para conseguir concorrer com as outras empresas digitais, com os bancos e tudo mais. A gente teve débito técnico também em 2016, mas também teve coisa legal, logo no lançamento da Neon. A gente foi a primeira a usar reconhecimento facial, se não me engano, no Brasil, principalmente na parte de bank. Como a gente é 100% digital, não tem agência, então a gente tem que também ter uma contrapartida de segurança, tem que conhecer o nosso cliente. Então, em parceria com a empresa, a gente lançou o reconhecimento facial. E aí o reconhecimento facial funcionava com um SDK de parceiro, que a gente abria a câmera e ele dava no delegate uma assertividade se é um humano ou se não é um humano, se é um rosto ou se não é. E também muito legal que tem a parte de liveness. Então, não é só uma foto, não é só um reconhecimento facial, ele também reconhece se é uma pessoa, se piscou, ou também tem a parte do passive liveness, que é, mesmo a pessoa não piscando, ele consegue diferenciar se é uma pessoa ou se é uma foto. Então, ele pega por micro-interações
do seu rosto, porque quando você fala, você respira, você vai mudando um pouquinho da sua feição. Então ele conseguia diferenciar isso de uma foto que não muda. Outra coisa legal também é que já em 2016 a gente foi o primeiro a utilizar a Siri para fazer transferências bancárias. Em 2016 a Apple lançou com o iOS 10 uma API para a gente utilizar a Siri. Se eu não me engano, tinha 6 possibilidades. Uma era pedir carona, que é pedir Uber, iniciar um treino e fazer transferências. As outras 6 eu não me recordo agora. E foi muito legal. Assim, uma empresa muito pequena, sei lá, tinha 20 pessoas, 25, time muito limitado. A gente conseguiu fazer e até conseguiu, na época, um destaque bastante interessante que trouxe para a gente clientes orgânicos, que acho que todo mundo sabe aqui que marketing é muito caro competir. Então, quanto mais orgânico... Isso aqui não custa nada, só custa ter um negócio legal e a Apple curtir. E trouxe muitos clientes para a gente nessa época. E, inclusive, hoje a gente está lá na aba, no iOS, no app que amamos. Então, se você for lá, vai ver o app da Neon. A gente ontem estava em primeiro, mas isso vai passando, né? Então, anteontem estava em primeiro. Então, mas a gente ainda está os tops 9 lá, se não me engano, como destaque. E falando um pouquinho mais tecnicamente, como a Siri funciona. A Siri nada mais é do que uma extensão do app. Extensões é tanto o Apple Watch, a parte de notificação, a parte de ligação também é uma extensão, teclado é uma extensão, e a Siri é a Intent Extension. E o código dela, ela implementa 3 delegates, que é o Resolve, Confirm e o Randall. Nesses 3 delegates tem alguns métodos que a gente tem que implementar. É super simples. Se você pegar um app do zero do iOS, em 1 hora você faz, você testa. Só que o problema é você fazer isso, e fazer isso, comunicar com os contatos do seu aplicativo, comunicar com a camada de criptografia e comunicar com a camada de conexão. Então esse é o desafio. A Siri, por si só, é tranquilo. Tá? E aí, andando para 2017, mostrar alguns erros, não sei se é erros e acertos, porque não tinha como fazer diferente, acredito, na época. A gente sempre teve uma experiência de UI um pouco diferenciada. E, até então, a gente utilizava, para utilizar algumas animações, a gente usava GIFs, e esses GIFs eram frame by frame. Então, aqui tem um exemplo de uma animação, que é uma seta que vai para cima, de uma forma mais animada, e aqui a gente tem os assets dentro do app, que tem, sei lá, uns 70, 80 assets dentro do aplicativo. Funciona, mas se você tiver uma animação, sei lá, com 200 aqui, quebra, o app crasha. Talvez funcione só no iPhone 10, o 10S. Nos iPhones mais antigos deve quebrar, consome muita memória. Só que, na época, ou você usava o Sprite Kit, que é mais para jogos, ou utilizava isso, que fazia, acho que, mais sentido para o nosso momento. Também a parte de animação de iOS. Você pode usar as animações de views, tanto rotação, translação, só que é mais limitado essas animações do que um GIF. E aí, em 2017, a gente conheceu o Lot. Acho que lançou em 2017 também. Então, o Lot veio para facilitar muito a nossa vida e dividir também essa responsabilidade de fazer essas animações com os designs. O Lot é um SDK do Airbnb, open source, que o design faz um desenho, uma microinteração, e ele exporta um JSON, e a gente incorpora o JSON dentro do nosso app, e com esse JSON a gente consegue dar play na animação. Então, isso escalou demais, resolveu esse problema. Eu acho que, se tiver alguém usando GIF ainda, por favor, não precisa mais. Só usar o Lot. E com o Lot a gente consegue fazer todas essas animações de onboard, de transação, muito fácil para o desenvolvedor. Então, a gente não tem que ficar preocupando usar a curva de Bezier, lá, nem me recordo mais o método que tinha para fazer essas animações de curva e tudo mais. É claro que se você criar um componente que receba, vai ficar muito mais fácil. Mas aqui, por exemplo, na tela de onboarding, a gente sempre tem um texto, um título, um botão e um componente central. Então, a gente
fez um componente que recebia esses parâmetros, então hoje, em 20 minutos, a gente cria qualquer novo onboard dentro do aplicativo sem problema. E aí, em 2017, o time aumentou, então a gente deve ter começado com 4, a gente fechou com 12, 6 iOS, 6 Androids. 12 pessoas não dá para ficar sem alguns processos, então acho que até então a gente não fazia, não usava o Git Flow, não fazia code review e tudo mais. E aí, no começo de 2017, vieram os tech leads para ajudar a gente na organização. Tá? Então, com isso, a gente conseguiu criar um code style. Então, tanto iOS quanto Android, a gente tem um code style em tanto Swift, até para o legado a gente tem um Objective-C. Para o Android, a gente tem Kotlin, tem o Java também. Muito do que a gente usa aqui dessa documentação é padrão de mercado e muito é preferência do programador. Para fazer essa preferência do programador, a gente fez algumas reuniões, tem uma votação. Eu não coloquei aqui, mas esse documento é extenso, e aí tem algumas preferências, alguns exemplos para a gente seguir. E muito legal também, depois que você cria esse documento, você implementar uma ferramenta de lint, que é uma ferramenta que não deixa buildar a sua aplicação se tiver diferente desse padrão. Então, no começo, quando a gente não tinha essa ferramenta, era muito chato, porque a gente terminava, programava, estava tudo certo, não tinha nenhum bug naquela sua feature, e só que aí pegava um espaço a mais que tinha, ou pegava, putz, isso aqui não está com letra maiúscula no meio que deveria estar. Beleza, acho que tem que ter um padrão, mas usando a ferramenta de lint é muito melhor, você vai saber isso na hora antes de fazer seu pull request. Hoje na Neon a gente usa o Azure DevOps. Então, testando GitHub, testando Bitbucket, a gente usou também um tempo Bitbucket, mas a gente gostou muito do Azure DevOps, que fazia muito sentido para a gente, porque tem algumas features que os outros repositórios não têm, os outros clientes de repositório não têm, como pula de arquivo e tudo mais. E aí a gente começou fazendo code review, com um time grande, né? Então, tanto para as pessoas que viam o código do outro, ou quanto recebiam no seu código, conseguem melhorar. E acho que isso tem que ter em toda a empresa. Tá? E aí, com o aumento das funcionalidades que a gente teve na aplicação, muitas features tinham a mesma tela. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de pagamentos, de recarga celular e de transferência. As três têm uma tela em comum, que é a senha do cartão. Então, só muda a cor, muda o título, mas a construção da tela é igual, praticamente. E para a gente não ter, copiar e colar não dá, porque se a gente muda aqui esse componente, a gente muda o teclado nesse, ou teria que mudar em todos, ou criar um débito técnico, ou a gente pode arrumar um bug em um, não arrumar no outro. Então, é interessante quando você tem essas novas funcionalidades, você componentizar. E para resolver isso, a gente adotou a arquitetura MVVM na época. Paramos de usar storyboards. A gente já usava storyboards aqui, mas com as referências, né? Então não era mais um storyboard só, era, sei lá, cada feature ou tinha um storyboard que tinha 2, 3 telas, eram pequenas. Não era igual o 2015. E aí a gente implementou a utilização de flows na Neon, que a gente ganhou muita velocidade de implementação, resolvemos vários problemas, que, por exemplo, então o flow era responsável por fazer a coordenação das telas que iam aparecer e as telas que iam se repetir. Aqui, por exemplo, se tem um erro, ela vai jogar um presenter, e se a gente volta o completion render, ela vai dar ou ir para essa tela ou ir para essa tela. Então, esse componente ficava responsável por fazer essa negociação dentro do aplicativo. E caso a gente tivesse um fluxo muito grande, esse componente aqui daria para ver todas as telas que a gente chamar. E, por exemplo, se o designer decide mudar uma tela, quer colocar uma tela na frente da outra, em 5 minutos a gente resolveria isso, porque era só mexer num lugar só. Que todas as telas estão desacopladas com o Shib e utilizando a arquitetura MVVM.
E aí já em 2018, esse aqui foi 2015, né, que eu coloquei o cenário. A gente não tem o radar fintech de 2019, porque só sai em agosto, todo ano em agosto, então deve sair em breve. E esse é o cenário de 2018, de fintechs. Então, é uma concorrência muito grande, mas muito bom a Neon, mesmo com poucas pessoas, com um time muito limitado, sem muita experiência, ter conseguido já entrar no começo. A Neon está aqui, nos 2% de bancos digitais. Então, aí cresceu também novas gestão financeira, pagamentos, parte de Bitcoin também, seguros, empréstimos. Então, as fintechs aumentou demais. E eu acho que a de 2019 deve estar mais absurdo que esse radar. Tá? E aí, a gente tem um aplicativo da Neon, né, que é nossa interface com os nossos clientes. E aí a gente também agora tem um aplicativo da Neon PJ, que é voltado para o público de pessoa jurídica, que hoje ele serve como autenticação de uma plataforma web, que a gente está melhorando ele, está colocando novas funcionalidades. Só que agora a gente tem 2 aplicações aqui. Então, a gente teve os problemas das funcionalidades serem repetidas, agora a gente tem 2 aplicativos que vão ter funcionalidades e telas parecidas. Como que a gente resolve isso? Então, a gente começou a criar frameworks na Neon. Então, a gente criou o Neon Core. O Neon Core, ele continha os helpers, a camada de criptografia, a camada de conexão e a camada de modelo, algumas camadas de modelo básico. Então, eu não preciso ter uma máscara de CEP no Neon e ter uma máscara de CEP no Neon PJ. Não faz sentido. Se tiver um bug, eu vou resolver um, não vou resolver outro. Então, eu vou colocar num core compartilhado. Então, todas as melhorias que a gente faz, a gente coloca nesse core. E as 2 aplicações enxergam isso. E também a gente tem o Neon UI, que o Neon UI é responsável por componentes visuais, botões, campos, textos, algumas telas reusáveis. Então, provavelmente, a tela de cartões, de senha de cartão, deve estar nesse Neon UI, nesse framework. E também por alguns helpers de componentes e extensões. Então, isso ajudou a gente a ganhar consistência e velocidade nessas 2 aplicações. Outra dica também é a utilização de templates. Então, a gente tem uma arquitetura, tem um padrão, tem um time grande. Hoje a gente está indo para, acho que 22 pessoas no time mobile, mais o time de front-end. Isso hoje, porque daqui a 1 mês, 2 meses, não sei quanto vai estar, vai aumentar, com certeza. E aí que a gente criou alguns templates no custom, templates para o Xcode, que ele ajuda muito a gente a manter a consistência. Quando a gente define um padrão, as pessoas que não seguem o padrão, geralmente é porque ou não sabem ou porque cometeram um erro, não porque não quer. E com o template, ele ajuda muito a gente. Então, aqui é um exemplo de um template que a gente tem. Esse é o Zib Controller, se não me engano. Ele já cria aqui o presenter, o presenter factory, view controller e tal. Cria todos os arquivos com todo o modelo que a gente quer. O cara só vai renomear o nome, vai colocar um nome aqui para esses componentes, ter todo um padrão de zib, todo um padrão dos arquivos que a gente quer, e aí ele vai fazer a lógica dele dentro das classes, mas já padronizado, sem se preocupar, putz, como é que era mesmo que a gente define o padrão? Então, uma dica que eu dou é usem os templates do Xcode, ajuda muito. Tá? E aí, em 2018, a gente teve uma iniciativa também no time mobile, muito legal, que começou com o time mobile, hoje está se expandindo para a empresa, que lá na Neon a gente para um dia por mês só para testar ideias, para inovação e tudo mais. Então, a gente já teve o case da Siri, que foi sucesso, e a gente tem um time de desenvolvedores também muito criativos. Então, toda a última sexta-feira do mês, a gente sai das sprints, sai das squads, e testa as ideias que podem ser tanto um produto quanto uma funcionalidade ou só um estudo para a gente conseguir também não deixar a inovação de lado. Isso aqui em 2018. Agora 2019. O Flow, que eu apresentei há uns 6 slides atrás, ajudou muito a gente a ganhar velocidade, ajudou muito a resolver vários problemas, só que a longo prazo ele poderia trazer alguns prejuízos. Ele tinha mais responsabilidade do que era necessário.
Acho que ele também tinha conexão e tudo mais. E ficava impossível de testar. Com um arquivo com várias responsabilidades não dá para testar. E aí o que acontece? Bug. Você resolve um bug e você gera ele em outro lado. Ele sempre vai aparecer. Então, como que a gente resolveu isso? A gente criou uma nova arquitetura na Neon. E aí, tem a arquitetura MVVM, tem Viper, tem MVC, tem a Massive View Controller, que é a que a gente utilizava em 2015. Só que elas vieram para ajudar algumas aplicações, mas cada empresa, cada aplicativo tem algumas vantagens e desvantagens de produto. E utilizar só o MVVM não estava ajudando a gente 100%. Então, por exemplo, o Uber também modificou as arquiteturas de QRibs e disponibilizou no mercado. E aí, o objetivo da arquitetura era a gente ter fluxos reusáveis e fácil alteração, isolar algumas camadas e responsabilidades, utilizar os conceitos de Solid, os 5 conceitos de Solid, facilitar a gestão de dependência e abrir caminho para a gente usar o RX, ou RX, de programação reativa, que ela consegue resolver vários problemas de forma mais inteligente e mais rápida. Vou passar rápido aqui as camadas que a gente tinha. Então, model, que representa o domínio, geralmente era construído como JSON. A gente também tinha... A gente tem, quer dizer, o Network Provider, que é um tipo abstrato com interface para requests. Web Services, os Use Cases, que é onde vai ficar o domínio das nossas regras de negócio. Então, é onde que a gente vai conseguir testar e vai conseguir validar as histórias que vêm no Gira, nas nossas sprints. A gente tem as View Models também, que fazem toda a apresentação e ele mastiga os dados para ser consumido na View. A gente tem a View, que é onde que a gente apresenta a camada para o cliente, né, para os usuários. Presenter, responsável por apresentar na tela. Coordinator, que é muito parecido com Flow. Factors e Dependency Container. E para a gente implementar essa nova arquitetura, ela demorou mais ou menos uns 6 meses de reuniões, de discussões, de o que a gente queria resolver e tudo mais. Começou lá para o final de 2018. A gente teve cerca de 10 workshops na Neon. Isso quem tocou foi o nosso Tech Lead, junto ao time. Então, a gente é muito horizontal lá. Isso não foi o Tech Lead que fez na sala dele e apresentou para o time, agora a gente vai seguir desse jeito. Não, então todo o time colaborou. A gente fez diversos experimentos, e aí a gente também não pode fazer vários experimentos em produção, de uma arquitetura que a gente está experimentando, está desenvolvendo. Então a gente criou outro repositório, que é o NeonArc, e lá a gente fez vários exemplos, e a gente conseguiu evoluir a partir do NeonArc. Aqui é um desenho, mais ou menos, como as camadas funcionam. E aqui como os coordinators funcionam. Beleza? E aí abriu caminho para a gente utilizar o RX. Aqui um exemplo que a gente tem no login. Então, é orientado a eventos e tudo mais. E aí, outro negócio legal que a gente teve, acredito que foi nesse ano, se não me engano, na Neon, a gente tem Tech Talks, além do Lab Day, tem algumas cerimônias legais para a gente conseguir evoluir como time, como tecnologia. A Tech Talk acontece a cada 15 dias, e aí, de vez em quando, o time que faz, para o próprio time, mas de vez em quando a gente convida pessoas de fora para apresentar, e aí foi o pessoal da Farfetch, o time de iOS da Farfetch, apresentar como que eles resolveram alguns problemas, e eles falaram que eles usam... Depois dessa Tech Talk, a gente juntou o time da Neon, o time da Farfetch, tomamos um café dentro da Neon lá e fomos discutir sobre arquitetura, sobre problemas, como que eles fazem lá, como que a gente faz aqui, para os times evoluírem. Achei essa troca super importante. É praticamente isso que a gente está fazendo aqui. E aí a gente começou a utilizar o MonoRepo, antes a gente tinha 4 repositórios, que era do aplicativo PF, PJ, Core, UI.
Era 4 repositórios diferentes. O aplicativo PF e PJ eram um repositório que consumiam o core UI como framework, como um subrepositório, subdomínio. E, utilizando o monorepo, foi muito mais fácil a gente dar run os 2 apps no Xcode. A parte de testes também ficou muito mais tranquilo, e principalmente a configuração de CI, então, que era uma dor que a gente tinha. E para a configuração de CI, a gente está usando o Azure DevOps, da Neon, já que a gente já está usando eles para utilizar como repositório, para utilizar a parte de pull request. O Azure DevOps é super fácil de configurar, e a gente apoiou muito do Jenkins, por ele não rodar. A gente tinha que ter uma máquina, um MacBook para rodar a parte do Jenkins. Com isso aqui ele roda tudo na nuvem, tranquilo. Aqui é um pull request que passou tanto dos reviews quanto dos testes unitários, testes do PF, PJ, e todos os comentários foram resolvidos. Só um exemplo. E para teste de unidade dentro da Neon, a gente usa o framework Quick, que ele é Behavior BDD, que é direcionado a comportamento do cliente, do usuário. Beleza? Agora, desculpa passar rápido aqui, que eu tenho mais algumas coisas para falar, meu tempo está acabando. Sobre gerenciador de dependências que a gente usa na Neon, a gente usa o CocoaPods, que acho que é o mais famoso aí. Só que o problema do CocoaPods é que ele prejudica o build time. Como que a gente estava... e prejudicar o build time é ruim por causa da parte de CI, porque quando a gente roda a stack, o pipeline de CI, ele baixa toda a aplicação, roda, builda, e se tem algo que prejudica o build time, isso dobra o tempo e a gente perde produtividade. Então, para resolver esse problema, a gente utilizou o Cartage, que também é muito parecido com utilização muito parecida com o CocoaPods, só que ele tem o melhor build time, e com ele a gente conseguiu utilizar o Git LFS, que ele é meio que um gerenciador de arquivos grandes. Ele coloca em disco e só gera uma referência. Então, a gente configura só uma vez e os arquivos grandes não precisam ser baixados novamente na parte de CI, e isso a gente ganha muita velocidade. E aí, lembrando o Lab Day que a gente teve lá em 2018, começou em 2018, a gente conseguiu pegar a parte de CI, colocar em produção. Muitos detalhes que a gente tem no app, a gente fez lá, com uma sombra, uma cor diferente. Só que, de vez em quando, não é o objetivo, mas de vez em quando, um experimento do Lab Day vira notícia. Então, segunda-feira agora, a gente lançou o widget de transferência, então, que é a maneira mais rápida de você fazer uma transferência bancária. Saiu em todas as mídias aqui. Como é que ele funciona? Tem um widget, você coloca o valor, escolhe a pessoa, banco, Face ID, e mandou a transferência. Então, em 8 segundos, você consegue fazer uma transferência para os seus contatos favoritos. É muito rápido, você não precisa entrar dentro do app. Ele funciona muito parecido como a Siri funciona, utilizando a mesma camada de criptografia, os mesmos web services, a mesma segurança que a gente tem dentro da Neon. E aí você tem a segurança também do iPhone de utilizar só o Face ID ou o Touch ID. Ele é muito rápido. Então, algo que nasceu no Lab Day valeu a pena. Então, muito legal a gente ter lançado isso, e que foi o que a gente conseguiu dar um novo destaque nessa semana na App Store. E agora, em andamento que a gente tem na Neon, a gente tem que melhorar o nosso CI. Não é perfeito, então ele tem vários pontos ainda que ele tem que rodar uns testes de forma mais suave. A gente também tem uma iniciativa de DevSecOps, que além do DevOps, a gente inclui alguma parte de segurança na esteira de CI. Então hoje a gente tem uma segurança muito robusta dentro do Neon, mas a gente pode automatizar e a gente pode melhorar na parte de análise estática e tudo mais. E aqui não é código, mas é um ponto que eu estou investigando muito, que agora a minha parte é mais fazer a liderança do time e facilitar o dia a dia do time. A utilização do Git Prime. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas a gente quer ser muito data-driven, só que é muito difícil você medir um trabalho de um desenvolvedor, porque é muito subjetivo. Então, o cara pode fazer
sei lá, 50 linhas de código e fazer um negócio genial. Pode trabalhar semanas, dias e não ser um negócio tão legal. Então, ele ajuda a gente a analisar a parte de churn, de código, a parte de quem está falando com quem está fazendo pull request de quem está bloqueando quem. A gente consegue analisar isso com dados. Então, é algo que está em andamento dentro da Neon. Espero que no próximo a gente traga algumas melhorias, alguns insights. E, galera, acho que é isso. Espero que algo que eu tenha falado aqui possa ter gerado um insight para alguém, para fazer no time de mobile de vocês, mesmo que seja para não fazer, como, por exemplo, não utilizar um storyboard só. É muito bom essa troca. E a gente está na mesma caminhada. Tem meu LinkedIn aqui, pode me chamar, qualquer dúvida. Se um dia alguém quiser conhecer a Neon, fazer uma apresentação Tech Talk lá, a gente é super aberto. E é isso, galera. Valeu. E a gente tem 5 minutos para pergunta aqui. O pessoal vai pegar o microfone para ele? Tem uma pessoa aqui na frente. Oi. E sobre a arquitetura de iOS e tal, mas como que funciona para orquestrar tudo isso também na parte de Android, considerando que parte de alguns princípios diferentes também, como que funciona a conversa entre esses dois times? Tá, a gente tem, dentro da Neon, a gente tem reuniões semanais com o time de mobile. Uma semana a gente faz o time só de iOS, outra semana só iOS, só Android, e na outra semana a gente junta os dois times para conversar. Tá? Não necessariamente as arquiteturas, as implementações que a gente faz em iOS, a gente faz em Android. Android usa a arquitetura MVP, está migrando para MVVM, e lá eles têm outros problemas e outras maneiras de resolver os problemas. Por exemplo, separar os componentes de Android em repositórios dentro da aplicação Android, que vai facilitar assistente apps e tudo mais, que a gente, por exemplo, não tem em iOS. Tá? Então, não necessariamente são iguais as arquiteturas. Você pode, assim, quem perguntar vai ganhar um brinde da Neon, super legal, tem garrafa, tem cobertor. Alguém tem mais alguma pergunta? Lá, 2. Microfone. 3. Acho que lá atrás falou. Ele também? Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta em relação quando aconteceu aquele problema de quem fazia as operações bancárias do Banco Neon fechar e vocês trocar para Votorantim. Sim. Então eu imagino que estava tudo preparado para trabalhar com a API de um banco e vocês tiveram que trocar para outro banco correndo porque precisava o cliente voltar a usar o app. Queria saber o quanto foi desafiador, o que vocês fizeram para conseguir botar o mais rápido possível de volta o app no ar. Tá, esse dia, especificamente, foi o dia do meu aniversário. Então, eu acordei com um monte de mensagem, 6h30 da manhã no meu celular. Eu pensei, caramba, eu sou querido pela empresa, né? Mas não era. Aconteceu um problema que a gente não estava ciente com esse parceiro. Só que assim, todo mundo foi para a empresa e todo mundo trabalhou. O time de mobile se reuniu numa sala e o que a gente pode fazer de features aqui para avisar os nossos clientes o que está fora, o que está entrando. Então a gente trabalhou numa feature que mostrava quais serviços estavam fora, quais estavam entrando, e explicando o que estava acontecendo. Os nossos diretores foram falar com os parceiros e assim, foi um problema muito grande para a empresa, só que foi uma solução maior ainda, porque a gente, em 4 dias, voltou já com a conta do cliente. Então, a gente correu com as integrações, trabalhou muito, então a galera chegava às 6 da manhã e tudo mais. Nosso parceiro ajudou muito também nessa integração, foi super corrido. A gente teve um tempo ali, um período de desconfiança, mas a gente subiu de novo. Então, esse problema também aconteceu um dia depois da gente anunciar o maior investimento Série A da história no Brasil. Então, a gente tinha um grande problema, só que tinha 70 milhões na conta também para resolver, diferente de 2015. Então, a gente conseguiu resolver, conseguiu explicar aos nossos clientes, a gente está crescendo absurdamente. Por isso que a gente, hoje, eu entrei, tinha 5 pessoas, e hoje a gente tem mais de 400 e, sei lá, vai ter 600 até o final do ano. Beleza? Mas é trabalho, cara, não tinha uma mágica ali. Beleza? Tem mais uma pergunta ali? Deixa eu falar.
Vocês falaram que em determinado momento vocês pararam com a ideia dos multi-repositórios, né, e foram tudo para o monorepo. Quais que foram os motivos, as motivações que levaram a isso, os maiores problemas encontrados no fato de ter repositórios separados, tudo? Legal. Então, assim, até então a gente não tinha um problema, porque funcionava do jeito que estava funcionando, só que depois que a gente conversou com o pessoal assim, outras empresas também fazem isso, não é só a Neon, e depois que a gente conversou com o pessoal da Farfetch, a gente entendeu os motivos, porque eles têm uma aplicação muito parecida com a gente. Ele tem um app e tem 7, 8 apps que compartilham dos mesmos componentes e tudo mais. E para utilizar o CI é muito melhor para a gente, a configuração de CI e tudo mais, do que bater em 4 repositórios em vez de bater um só. A parte de testar, de buildar, de baixar o aplicativo fica muito mais fácil, muito mais rápido. Então essa foi a motivação da gente colocar no repositório só. Hoje a gente tem no repositório só a aplicação de iOS. E, sei lá, futuramente, se a gente for fazer alguma coisa híbrida, que até então não tem nada mapeado, provavelmente a gente vai colocar de Android também. Tá? Beleza? Pode dar o kit para ele? Tem mais alguém? Mais alguém? Tem 20 segundos. Okay? Dá tempo. Sei lá. Você falou que vocês fizeram a integração com Siri, fizeram também o widget. Eu entendo o quanto são features muito legais para conseguir um destaque na loja com a Apple, mas queria saber se você consegue compartilhar alguns números com a gente sobre a utilização desses recursos mais legais. Tá. Eu não tenho esses números. Eu acredito que a Siri não teve um grande impacto na utilização dos usuários. Eu acho que é mais para quem é hard user de iOS, para quem curte e vai curtir isso. Foi mais um experimento também a gente colocar uma aplicação que a Apple estava lançando e fazer uma parceria. O widget que a gente lançou na segunda-feira e eu acho que vai ter mais utilização, porque é muito rápido, é muito simples. A Siri ainda tem alguns problemas. Então, quando a gente fala para a Siri transferir para Neon, às vezes ela entende meu. E aí tem que clicar, então fica mais fácil entrar no aplicativo. Foi mais um teste de tecnologia, como a gente conseguiu integrar. Eu acho que o widget vai ajudar muito as pessoas a fazer transferências rápidas. Eu vou usar, praticamente. E o CEO também, a galera vai usar lá. E eu acho que os usuários vão ajudar muito os usuários. Beleza? Galera, está aparecendo time over aqui para mim. Quem fez as perguntas tem os kits. Quem não fez, eu vou estar lá no stand também da Neon. Tem uma galera lá, se quiser conversar, pegar adesivo. E é isso aí, galera. Valeu.